Paz e graça, minha gente abençoada, com vocês de novo, Gota de Sabedoria. Eu gostaria de pensar junto com vocês hoje sobre a palavra que a gente lê lá em Efésios, capítulo 5, de 18 a 21, quando Paulo nos adverte com relação ao Espírito Santo e o poder do Espírito Santo em nós. Por isso, fica comigo. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses e ele está preso em Roma, ele está debaixo de uma guarda pretoriana, preso ali, e dali, desse lugar, depois de passar por Éfeso 3 anos, e deixa um legado maravilhoso de um evangelismo estrondoso naquela cidade, uma cidade de 300 mil habitantes, altamente idólatra. E Paulo, depois desse período ali, ele sai dali com a cidade evangelizada. As pessoas que adoravam a deusa Diana e muitos ídolos foram queimados em praça pública. Um grande prejuízo, mas com a salvação para muitos. E tudo isso aí é atribuído ao Espírito Santo. Paulo deixa muito claro isso quando ele escreve aos Efésios. E nessa carta ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo está muito interessado e ele enfatiza muito a questão do poder do Espírito Santo. Claro que ele atribui todo o sucesso do Evangelho, o sucesso, a repercussão do que aconteceu lá em Éfeso, ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele continua atuando, o Espírito Santo continua o mesmo. O Espírito Santo é o Deus que habita em você, que é crente, é o Deus que habita em nós. E com isso aí, Paulo, ele deixa muito claro que é necessário estar cheio do Espírito Santo. Mas antes de Paulo falar no capítulo 5, ele já começa no livro aos Efésios, falando no capítulo 1, versículo 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e a garantia da nossa herança. Com que objetivo? Para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Paulo começa a desenrolar o que ele deseja falar no livro, a carta, aos Efésios, deixando claro qual a qualidade, qual é a importância desse selo. Primeiro ele fala que o selo é uma propriedade. Aliás, nós já entendemos um pouco o que é selo. A gente entende, tanto na carta como na vida prática, que selo fala de propriedade. Nós somos selados, nós somos carimbados. Há uma certeza dentro de nós de uma dependência, de uma filiação em Cristo Jesus, e essa filiação é o Espírito Santo que nos dá a garantia dessa filiação. Por sermos selados, há uma garantia da salvação que o Espírito Santo nos dá por causa desse selo, por causa dessa segurança. O selo também, essa expressão que Paulo usa do selo, fala de uma garantia genuína. Não é nada adulterado, não é híbrido, não há nenhuma mistura. Aquilo que aconteceu em você e comigo, quando a gente veio a Jesus e fomos alcançados por essa salvação através do Espírito Santo,
não só nos sentimos propriedades de Deus através de Jesus, e a palavra diz que nada pode nos separar desse amor, aqueles que estão selados em Cristo, Jesus fala, né? De maneira nenhuma o lançarei fora aquele que vem a mim. Então estamos selados como propriedade, estamos selados como garantia genuína, e em terceiro lugar, o selo fala de uma inviolabilidade. Não dá para violentar ou violar, adulterar o selo, a garantia que está em nós. Há um lacre. Vocês sabem que antigamente os reis colocavam o seu selo, né? Lacravam uma correspondência, um lacre, e não se podia adulterar esse lacre. Essa é a garantia que o Espírito Santo nos dá. Somos selados, somos lacrados, e nada nem ninguém pode nos separar, pode arrancar esse lacre, pode adulterar esse selo, pode comprometer essa certeza que temos em Cristo Jesus. E depois, no versículo 4 ou no 14, ainda fala sobre esse penhor, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção. O que Paulo está falando aqui? Esse penhor é uma figura que fala sobre anel de noivado. É a mesma palavra que se utiliza para o anel de noivado, se utiliza para o penhor. O que Paulo está querendo dizer aqui e nos falando é que Jesus, como nós somos a noiva dele, somos igreja, ele nos dá uma garantia, nos dá um penhor. É como se Jesus estivesse nos dando a primeira prestação de algo estrondoso, maravilhoso, até que um dia sejamos glorificados. Nós somos salvos hoje, mas ainda, claro, não somos glorificados. Estamos aguardando um dia onde vamos morar no céu. Somos noivo, somos igreja. Então, até que esse dia chegue, nós temos o penhor, o anel de noivado, a garantia que ele vai casar, a garantia que um dia haverá uma grande festa no céu, a garantia que ele vai nos receber nas bodas do Cordeiro, nós, a noiva e ele. Então, para que a gente fique tranquilo aqui com a nossa caminhada de cada dia, buscar mais o Senhor e intimidade com ele, ele nos dá o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia. E essa garantia, esse penhor, essa certeza que a gente tem de que o Espírito Santo habita em nós, Paulo, dando prosseguimento, né, ao contexto para chegar até o capítulo 5 de Efésios, ele faz ainda uma recomendação no capítulo 3, no versículo 16 e 17, onde ele fala, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborado com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E que poder é esse, né? Qual é a garantia? O que nos prova? Quais são as evidências que nós temos esse Espírito Santo e que esse poder do Espírito Santo em nós realiza coisas extraordinárias? Eu acho interessante que no grego existe duas expressões para a palavra habitar. Espírito Santo habite em nós. No português é a mesma palavra, habitar, mas no grego existe uma diferença entre habitar de maneira permanente e um habitar provisório. Por exemplo, a gente vai no hotel. Nesse hotel, você não tem direito de fazer mudanças no quarto que você alugou. Você pode passar lá até 2 dias, uma semana, mas você não tem o direito de fazer mudanças, fazer um layout nos móveis, de mudar alguma coisa, porque a sua presença ali é um habitar provisório. Não é essa palavra que Paulo está se referindo no capítulo 3 de Efésios, mas é uma outra palavra mais consistente, onde fala de uma habitação permanente, onde Cristo habita em nós permanentemente. Então, se ele habita em nós permanentemente, nós não temos talvez mais o direito de fazer nós mesmos as mudanças,
Porque como ele é Senhor, a gente já entregou para ele as chaves dessa habitação. Então ele tem todo o direito de fazer as mudanças necessárias, vasculhar o que for preciso, tirar o que for necessário, colocar o que ele quer, mexer nos arquivos, puxar as gavetas, mexer em tudo aquilo que ele achar necessário para que esse lugar onde o Senhor habita, o Espírito Santo habita e nos controla, daí sermos totalmente vulneráveis a esse poder do Espírito Santo. É importante que a gente entenda isso. Por isso que o selo, a certeza da salvação, o habitar de Cristo em nós é que vai nos dar não só a garantia de que temos esta salvação agarrada, presa, cristalizada, como vínculo da perfeição em nós, como também nós não somos mais os proprietários. Por mais que a gente ache, tenhamos a nossa identidade, o poder do Espírito Santo em nós, que nos dá essa garantia e que vai trazer as evidências dessa vida nova em Cristo Jesus através do Espírito Santo, que é uma pessoa que vai neutralizar, de certa forma, a nossa identidade, para que esse Espírito Santo realize toda a obra necessária para que a nossa vida, para que a nossa caminhada, a nossa trajetória, seja aquela caminhada e trajetória que tenha ecos no céu e que o testemunho que a gente vai exalar aqui na terra leve mais pessoas para morar no céu junto com a gente. Pense nisso em nome de Jesus. Eu sei que é um assunto muito delicado, a gente vai continuar com esse argumento, com essa palavra, com essa reflexão, partindo já para Efésios capítulo 5, né? Onde fala sobre a embriaguez do Espírito Santo. Amém? Fico com essa palavra e quero te abençoar em nome de Jesus.